Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao 3D Concursos. Vamos dar sequência agora à nossa aula. Essa aula é especificamente para quem vai fazer a prova da banca ESAF ou para quem quer adquirir o conhecimento da visão da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, sobre as superveniências e insubsistências do ativo e do passivo. Vamos ao nosso quadro. Então a gente está vendo aqui que temos aqui as transações contábeis, econômico-financeiras e administrativas, são os dois grupos. A gente tem as transações econômico-financeiras divididas em quantitativas e qualitativas, em orçamentárias e extra-orçamentárias. E dentro das extra-orçamentárias a gente tem os acréscimos patrimoniais e os decréscimos patrimoniais. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai construir o raciocínio para você saber como a ESAF, como a STN cobra isso. Quando eu falo ESAF e STN, ESAF, beleza, é a banca. STN você tem que ter cuidado, porque mesmo que a prova seja de outras bancas como FCC, FGV e o próprio CESP, ou outras bancas, se essas bancas perguntarem qual a visão de acordo com a STN, nesse caso você vai ter que aplicar o que eu vou te passar nesse exato momento. Se você estiver fazendo uma prova da banca ESAF, a banca não precisa falar nada. Ela não precisa falar de acordo com a visão da STN, porque a própria ESAF já assume como premissa, baseada em provas anteriores, que ela segue a visão da STN, tá bom? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui inicialmente, a gente tem os acréscimos e decréscimos patrimoniais. Acréscimos e decréscimos patrimoniais. Lembrando que nos acréscimos patrimoniais você vai ter o aumento do patrimônio líquido e nos decréscimos você vai ter a diminuição do patrimônio líquido, perfeito? E aí você vai dividir os acréscimos e decréscimos da seguinte forma. Você vai ter aqui a superveniência do ativo e a insubsistência do passivo. E aqui, no decréscimo, você vai ter... Vamos até colocar aqui outra cor. Insubsistência do passivo. Insubsistência do passivo. E aqui do outro lado, a gente vai ter a superveniência do passivo, que vai diminuir o PL. Superveniência do passivo e insubsistência do ativo. Perfeito? Então, lembrando, tanto a superveniência do ativo, que aumenta o ativo, quanto a insubsistência do passivo, que diminui as obrigações, desaparecem as obrigações, elas são acréscimos patrimoniais. Por quê? Porque você aumenta o ativo e a contrapartida é no PL. Você diminui o passivo e a contrapartida é no PL. Beleza? E aqui você tem os decréscimos. Você tem o aumento do passivo e diminui o patrimônio líquido. Você tem a diminuição do ativo e diminui o patrimônio líquido. Beleza? E é o que você tem que ter de conhecimento a mais nessa altura do campeonato? Ter alguns exemplos disso aqui. Quais são os principais exemplos de superveniências do ativo? Reavaliação de bens móveis e imóveis, recebimento de bens imóveis e imóveis em doação, exemplos de insubsistência do passivo, prescrição de dívidas, cancelamento de dívidas, perdão de dívidas, superveniência do passivo, reconhecimento de precatório, reconhecimento da provisão do 13º salário, encampação de dívidas, que é quando a União ela assume uma dívida do Estado porque o Estado deu calote e a União, por ter feito uma garantia, assume o empréstimo do Estado, seria uma superveniência do passivo. Insubsistência do ativo, o roubo de um veículo. Insubsistência do ativo, a própria depreciação. Então, pessoal, isso aqui está no PDF. Isso aqui, quanto mais fatos contábeis você tiver contato, melhor para você. E o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte: como a banca ESAF trabalha com isso. E aí tem uma dica de interpretação que eu vou te passar.
Então, superveniência do ativo seria superveniência ativa. Insubsistência do passivo seria insubsistência ativa. Superveniência do passivo seria superveniência passiva. Insubsistência do ativo seria insubsistência passiva. Perfeito? Então, professor, pelo que eu entendi de forma prática e objetiva, quando é insubsistência do passivo eu troco e vira insubsistência ativa. Quando é insubsistência do ativo eu troco e vira insubsistência passiva. Nos outros dá certo. De forma prática e pragmática é exatamente isso. Mas tem uma dica também de conceito, de interpretação que serve para você. Lembrando, quem adota esse posicionamento? ESAF e a própria Secretaria do Tesouro Nacional. A banca ESAF ela não precisa falar nada. Se você estiver fazendo outra banca, relembro, se a outra banca citar de acordo com o posicionamento da STN, você deve seguir o mesmo procedimento aqui. E vamos para o que interessa. Qual é a dica de interpretação? Superveniência ativa. Alguma coisa surgiu. Foi bom para mim. Alguma coisa surgiu, foi bom para a administração pública. O que é que pode ter surgido que é bom para a administração pública? Uma superveniência do ativo. Insubsistência ativa. Alguma coisa desapareceu e foi bom para a administração pública. O que é que pode ter desaparecido e ser bom para a administração pública? O desaparecimento de uma dívida. Próximo. Superveniência passiva. Alguma coisa surgiu, foi ruim para a administração pública. O que é que pode ter surgido e ser ruim para a administração pública? Dívidas. Superveniência do passivo. Insubsistência passiva. Alguma coisa desapareceu e foi ruim para a administração pública. O que é que pode ter desaparecido e é ruim para a administração pública? O desaparecimento de um bem, porque isso é ruim, você perdeu um patrimônio. Então, pessoal, essa seria a forma de interpretar corretamente a banca ESAF e o posicionamento da banca da STN, Secretaria do Tesouro Nacional. E aí vamos aqui na sequência. Continuando aqui nos slides. Superveniência do ativo, certo? Então a gente tem aqui superveniência do ativo, superveniência ativa, sem problema. Superveniência do passivo, superveniência passiva, também não tem problema. Insubsistência do ativo, insubsistência passiva, olha, note que mudou. Insubsistência do passivo, insubsistência ativa. Beleza, pessoal? Então é isso. E aí vamos fazer uma questão que trabalha da seguinte forma. Segundo o entendimento da STN, que é exatamente o que a gente acabou de ver, a variação patrimonial decorrente do extravio de um bem de material do patrimônio de entidade do setor público é denominada. Então vamos lá. Insubsistência do ativo. Insubsistência do ativo é igual a insubsistência passiva. Por quê? Porque a questão está perguntando de STN. Ah, professor, mas a banca é a banca CESP. Preste atenção. Ah, professor, mas a banca é a banca CESP. Não interessa. Mesmo que a banca seja a banca CESP, se a banca perguntar de acordo com o entendimento da STN, essa deve ser a sua resposta. Então, um gabarito aqui nessa questão, insubsistência passiva, letra D. Beleza? Então, com isso a gente encerra essa aula. Daqui a pouco eu vou passar uma nova aula para você, certo? Ou com o entendimento da banca CESP, depende da ordem que você estiver assistindo, e depois vai ter uma outra aula que vai ser a aula que faz o alinhamento de todas as bancas. Mas você tem que estar atento de acordo com o que a sua banca vai cobrar. Mas lembrando, principalmente se você for fazer a banca da prova ESAF, que é o foco dessa aula, é exatamente o que você acabou de ver. Beleza? Então, é isso. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo aí, fazendo a aglutinação do entendimento de todas as bancas agora. Até breve.